Quero agradecer também a confiança do pastor da igreja, pastor Denival. Quero cumprimentá-lo aqui, a partir daqui. Sei que amanhã ele deve acessar o canal do YouTube e vai ouvir o meu cumprimento a ele e à missionária Angélica e a toda a família. E meus cumprimentos também a toda a diretoria da igreja. Deus abençoe a todos. Nós chegamos em dezembro, né, irmãos? 1º de dezembro hoje. E se todo mundo for igual eu, no 1º de dezembro eu já entro naquele espírito de festa. O serviço é bem devagarzinho. E parece que é uma coisa mesmo. Sou típico brasileiro, né? Meio lúdico. Mas a gente vai pelejando aí, driblando também as confraternizações, driblando as festas, os churrascos, para não engordar. Para não engordar muito, né? Quem começa dezembro um pouquinho mais forte vai ter dificuldade, igual eu aqui. E hoje nossa lição, meus amados irmãos, é a lição 10, a lição que será ministrada nas congregações, eu posso dizer em todo o Brasil, porque essa lição é oficialmente adotada em todo o Ministério Internacional do Guará. Portanto, quem estiver me ouvindo, tanto aqui quanto nas congregações em todo o Brasil, essa lição é a lição 10 que vai ser ministrada nas igrejas onde tem escola dominical, escola bíblica dominical, no dia 6 de dezembro. E dentro daquela sequência de temas sobre pecado, que são um desdobramento do tema central. O tema central da revista, todos já sabem, porque eu sempre gosto de repetir. Pecado. O que é pecado? É a transgressão das leis morais de Deus. Pecado é a transgressão das leis morais de Deus. Nós vimos que todo pecado é mal, mas nem todo mal é pecado. Porque há mal que não afeta o aspecto moral. Agora, todo mal que afeta o aspecto moral, o aspecto metafísico, ou seja, aquilo que vai ou está além da física, e principalmente quando afeta as relações com Deus, chama-se transgressão moral e se torna ou se caracteriza como pecado. Principalmente quando a transgressão viola um interdito. Interdito vem de interdição, algo que Deus interdita, que Deus proíbe, que são chamados nas leis ou na lei de interditos ou proibitivos. E na lição passada, nós demos como exemplo a própria lei mosaica, lei de Moisés, os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 8 começam com os proibitivos. Não farás isto, não farás aquilo, não é para fazer aquilo, não é para fazer aquilo outro. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E assim por diante. 8 começam com não. E somente 2 não começam com não, que são os guardar o sábado, lá em Êxodo 20, e o outro é honrar teu pai e tua mãe, para que os teus dias se multipliquem. Esses são os 10 mandamentos, e 2 não têm esses proibitivos. Porém, no meio dos
mandamentos que não começam com proibitivos, no meio deles está cheio de proibitivos, de interditos, com a palavra não. Se não fizeres assim, se não agires desta forma, aí começa as penalidades. Na lição de hoje, nós temos o tema pecado, 2 pontos, pecado, 2 pontos, tentador e tentação. Então, existe o agente da tentação, o sujeito da tentação e a ação do sujeito, a ação desse sujeito. Pecado, tentador e tentação, e nós vamos discorrer sobre esse tema, abordando aqui, desde já peço desculpa à igreja, porque não tem como nós abordarmos esse tema sem falar no nome do dito cujo. Nós temos que falar, né? Então, ele tem tanto nome, principalmente lá no sertão, tem tanto nome, que você cai o queixo assim, ó. Às vezes a pessoa diz um negócio com você, lá no Nordeste, você pensa que é um elogio, e ele está te xingando dessa coisa aqui, né? Então, é muito nome, e nomes folclóricos, nomes com disfarces, porque as próprias pessoas do mundo não se sentem muito à vontade para ficar pronunciando o nome dele. E uma vez no Riacho Fundo, quando eu pastoreava, eu perdi um casal que foi congregar comigo, e foi exatamente no dia que eu estava dando um estudo sobre demonologia, sobre os espíritos maus e sua ação. E o casal estava lá, disse que não ia naquela igreja não, que o pastor ficava o tempo todo falando no nome do coisa e tal. E eu perdi por conta disso. Então, eu sou consciente que numa sociedade onde as pessoas têm comichões nos ouvidos para ouvir coisas somente palatáveis, coisas aprazíveis, massageio do ego e tantas coisas assim, fica cada dia, e politicamente, até politicamente incorreto, nós ficarmos abordando o tema. Mas eu prometo que eu vou tangenciar o máximo. Tangenciar é assim, meio que desviar, sabe? O nome. Porém, o tentador, a tentação não existe. A tentação, que é a ação do sujeito, não existe sem o sujeito. Porque se existe pecado, tem que ter o agente do pecado. Se tem tentação, tem que ter o tentador. Porque Deus não tenta ninguém, então não é Deus. Não é Deus. O fundamento está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não veio sobre nós tentação, senão humana. Senão humana. Então, a tentação está para nós no campo da humanidade, do humanismo, das coisas humanas. Não adianta alguém vir com tentação de uma coisa que existe lá em Marte, porque meus 5 sentidos não têm a percepção dessa coisa lá em Marte. Não adianta vir falar de uma comida que tem lá no Alasca, se eu nunca vi, nunca senti o sabor, não está gravado no meu consciente o sabor daquilo, então eu não vou ser tentado por aquilo. E ninguém também na igreja pode dizer assim: eu sou bambambam, eu não caio, eu não sou igual fulano, não. Fulano caiu. Ele caiu naquilo que ele sente atração. Mas tem coisas que eu sinto atração e ele não sente, então naquilo ele não cai. E naquilo que ele não cai, pode ser que eu caia. Porque cada um de nós temos uma inclinação e somos tentados por alguma coisa que a gente gosta.
Não adianta oferecer alguma coisa para alguém que essa pessoa não gosta. Isso não é tentação. Então, nós vemos muitas pessoas xingando o diabo, sapateando o diabo. Hoje eu vou esbanguelar o diabo. Hoje o diabo vai ter que ir no protético para fazer uma prótese, porque ele vai sair daqui esbanguelado. Vamos pisar na cabeça do diabo e tal, e ainda faz assim, esfrega. E ele está de braço cruzado esperando só você dar um vacilo, porque ele olha para você e diz assim: eu sei onde eu te pego, eu sei qual é a tua fraqueza, eu sei qual é a tua inclinação. E ele espera, ele não tem pressa, ele é espírito, ele não vai morrer, ele vai ser trancafiado, mas não vai morrer. Ele te espera, ele tem paciência. E muitos irmãos afoitos, ousados, que nós vimos por tantas vezes esfregando a cabeça do diabo, vencido nas ruas. Eu fracassei, porque subestimou o inimigo, talvez agiu diferente até de como agiu o arcanjo Miguel. Foi Miguel, né? Que quando o diabo começou a provocá-lo, a tentá-lo, para ele lançar imprecações contra ele, o arcanjo prudentemente falou: o Senhor te repreenda, meu negócio não é contigo, meu negócio é servir ao Altíssimo e obedecer a sua palavra. Não tenho nada contigo, não tenho nada contigo. Isso é autoridade, isso é respeito pelo inimigo. Respeito pelo inimigo. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel. Aqui tem uma conjunção adversativa, né? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isto? Nós podemos ser tentados, mas a carga não virá sobre nós de tal forma que nós não possamos suportar, porque aí seria... Sim, qual a minha culpa? Foi me dada uma prova que eu não consigo passar, homem nenhum na face da terra consegue passar, então qual é a vantagem aí? Não tem quem cumpra isso? Então, as referências bíblicas em Tiago 1, 12 a 16 diz assim: bem-aventurados, o versículo 12 do capítulo 1 de Tiago, diz assim: bem-aventurado o homem, inclui a mulher também, tá? O homem aqui é gênero, a palavra é gênero humano, não é? A espécie humana. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu creio que dos que estão aqui, ninguém ainda tem essa coroa. Só se for pela fé, mas na realidade não tem ainda, mas isso é uma projeção, né? O versículo aqui está numa projeção daqueles que vencem ou que são aprovados na prova, que têm direito à coroa da vida. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, porque esse mesmo Tiago aqui, lá no versículo 17, ele fala que Deus é Pai das luzes. Deus é Pai das luzes. Toda boa dádiva é presente, é dom, né? Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Por quê, irmãos? De Deus não pode vir coisa ruim. De Deus não pode vir
coisa ruim. Não tem como vir coisa ruim. De Deus só pode vir coisa boa, porque Ele é plenamente perfeito. Ele não é relativamente perfeito. Ele é plenamente perfeito. Dele não pode vir nada. Sombras, dúvidas, mentiras, pecado, essas coisas não podem vir dele. Não tem como vir dele. Assim como não tem como você colher laranja num pé de abacaxi. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, já li. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, né? Engodado, quer dizer, enganado com coisas falsas, engodo, né? Engodo é aquilo que aparentemente alguém te oferece como uma coisa muito boa, como uma coisa perfeita, como uma coisa linda, como uma coisa saudável. Depois que você vai ver, é um engodo. Alguém te enganou, alguém me enganou. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aqui nós vemos nesse versículo uma coisa interessante, essa cadeia familiar aqui, né? A concupiscência é a mãe do pecado, e o pecado é a mãe da morte. Logo, a concupiscência é a avó, né, da morte. É a avó. Tem a avó e neto aqui, e filho e neto. O pecado é filho da concupiscência e mãe da morte. Gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. O Tiago fala aqui com tanta simplicidade, que às vezes eu fico me perguntando, será que Tiago tinha mesmo consciência do que ele estava escrevendo aqui? Não erreis, meus amados irmãos. Porque aí a gente fica meio desenganado com a gente mesmo, sem ser um pouco desesperançoso. Quando diz assim, não erreis, meus amados irmãos, dá a impressão até que Tiago não erra, não errava. Porque para ele dizer para os outros não errar, ele tinha que não errar também, não é verdade? Mas nós precisamos ler o que vem antes do texto e o que vem depois do texto, até mesmo os versículos que vêm a partir do 17. Então, meus amados irmãos, pecado, tentador e tentação. E nós temos a introdução, onde diz que é necessário ao crente saber discernir entre prova e tentação. Então, nós temos duas palavras aí que submetem o crente, o fiel, a sofrimento. A sofrimento. Tanto a prova como a tentação provocam sofrimentos. O ideal era a gente não ser provado. Não ser provado. Até mesmo por um medo de não passar na prova. Era o ideal para nós. Mas tem a prova e a tentação que nos trazem sempre sofrimento. Ninguém é provado praticamente sem sofrimento. É claro que há exceção. Deus pode dar alguma coisa boa a alguém para provar se essa pessoa tem condição de ter essa coisa boa. E às vezes não passa na prova, mas ela termina sempre com o sabor amargo do sofrimento. Então, é necessário ao crente saber discernir entre prova e tentação. Essa capacidade de discernimento, de saber separar as coisas, que o discernimento tanto pode haver em quem não é crente, como mais ainda deve ter no crente. Discernimento. Porque
há duas formas de você ter discernimento. Discernimento natural, seu, que é a sua capacidade intelectiva, a sua intelecção, o entendimento dos fenômenos que ocorrem à sua volta. Porque uma pessoa pode amanhecer o dia e depois anoitecer, e ela diz, nesse dia não aconteceu nada, que dia mais monótono, que dia sem graça, eu não vi nada, é tudo igual. Não, é porque a sua capacidade de analisar os fenômenos são os acontecimentos que ocorrem à sua volta, desde o amanhecer até o anoitecer. Só pessoas com alta sensibilidade pode descrever, interpretar as coisas que ocorrem em sua volta. Isso dá-se o nome de estudo dos fenômenos. Fenômenos, coisas que ocorrem em sua volta e que você é capaz de descrever de uma forma diferenciada das pessoas que não têm essa capacidade de discernimento. Por exemplo, o poeta é uma pessoa totalmente diferenciada. Eu olho para a lua de noite, lua cheia, bonita, é linda, aquela coisa maravilhosa. Descreve aí, Misael. Eu só vejo uma figura lá que alguém disse no passado que era São Jorge, montado num cavalo, com uma lança lá no... Eu só estou vendo isso, mas mostra a lua para um poeta, que é para ele escrever um livro inteirinho de coisas. Será que nós estamos vendo a mesma lua? Será que nós estamos vendo a mesma pessoa? Agora, a outra capacidade de discernimento é dada como o dom do Espírito, como um dos 9 dons do Espírito Santo. Aí já é luxo total. Aí já é a glória total. Porque a pessoa que tem a capacidade de discernimento de espíritos, e todo dirigente de igreja deveria, pastor de igreja, obreiros, líderes, deveria buscar esse discernimento, porque é a forma que você vai interpretar uma pessoa, o que ela fala, o que ela está sentindo, você vai interpretar com a força, o entendimento do Espírito Santo que está em você. Então você vai ser uma pessoa diferenciada na capacidade de aconselhamento, de evitar a igreja ser invadida por adeptos do inimigo, que está lá dentro, até falando língua estranha e tudo. Tudo isso é pelo discernimento que a pessoa é capaz de discernir cada coisa. O discernimento sobre o que é prova e o que é tentação evita atribuir ao inimigo o que provém de Deus, como fizeram com Jesus. Você expulsa demônio por Beelzebu, disseram com Jesus Cristo. Você expulsa demônio por Beelzebu. Faltou discernimento. Faltou fé, faltou discernimento para analisar aquele fenômeno que acontecia, que ocorria, que era Jesus Cristo. Aos olhos humanos, Jesus Cristo é um verdadeiro fenômeno. Inexplicável. Não tinha como explicar. Evita atribuir ao inimigo o que provém de Deus e atribuir a Deus, muitas vezes atribuir a Deus o que provém do inimigo, ou seja, inverte. O que é prova e o que é tentação, às vezes, quem está passando por ela não sabe discernir de onde vem. De onde vem esse mal? Esse ano roubaram o meu carro. Eu comprei um carro zerinho, no dia do meu aniversário. Estava na nota fiscal lá. Fui almoçar com a Lulu, eu acho que me empolguei demais com a morena. Passei na Bali, olhamos um carro lá, e eu já planejava trocar o carro. Lulu botou o olho e disse, é esse aqui mesmo. É seu aniversário, né? Então, você vai comprar esse carro, é seu, compre. Fizemos o cadastro, passou assim, em questão de 2 horas, o cadastro estava aprovado. Não sei se foi tentação ou prova. Comprei,
desci com ele para casa, sem placa, sem nada, sem seguro. Estava um pouco apressado, e o banco que eu faço seguro é o BRB, estava fechado, e tudo fechado. Sabe, eu vou botar ali, vou botar na garagem e vou esperar normalizar para emplacar. Placa da Mercosul, né, pastor Samuel? Mercosul, linda, carro novo, com placa nova, tudo. Aí, estava esperando uma consulta, um médico me chamar para uma consulta difícil de conseguir, lá no hospital de base. Minha filha foi lá na minha casa, botei ela dentro do carro, fui lá, estacionei no HRT. Fiz uma coisa lá que eu nunca tinha feito na minha vida. Fui entrar assim, para estacionar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou estacionar assim, não. Hoje eu vou estacionar, deixar o carro já de frente. Então, levaram. Então, até hoje eu não consegui, nenhuma voz de Deus não me falou, nem por urim, nem por tumim, nem por e-mail, nem por telefone, não falou por meio nenhum se é prova, se isso é a prova, ou se é a tentação. Ainda não tenho a resposta de Deus. Mas como eu sei que Deus é especialista em transformar maldição em bênção, eu estou aguardando a minha bênção em nome de Jesus. E não desfaleço. O que vier está bom. Se for prova, eu não quero ser reprovado. Porque eu quero ser igual aquele aluno aí, a moçada que está na expectativa de UNB, faz a prova, aí vai lá no dia do resultado, quando corre o nome, agora não é mais assim não, né? Não corre mais o nome na lista não, né? Agora é internet, mas quando bota o cursor em cima e vai lá na letra do seu nome, vê o seu nome lá, e você dá uns pulos, estou aprovado, glória a Deus. Então, irmãos, ser aprovado é isso, é ter que fazer o teste. Agora, não dá para ser aprovado se não for provado. Meu Deus. Aleluia. Ah, irmão, Jesus, a Bíblia diz que eu sou cabeça, não sou cauda. Irmão, tem um dia que você vai ser cauda. Até mesmo porque Deus mandou você ir lá para um lugar, você foi para o outro. Deus mandou você dizer uma coisa, você disse outra. É isso. Há tempo para tudo. Agora, não sei quem foi que pregou aqui, há tempo de abraçar, há tempo de desabraçar. Há tempo de juntar, há tempo de largar. Tempo de plantar, tempo de colher. Parece que foi pastor Joel. Falei, irmão, não é tempo de abraçar, hein? Amém, glória a Deus. Em tudo dai graças, e nós damos graças a Deus, porque se isso for uma prova, nós estamos sendo aprovados em nome de Jesus, nós vamos passar pela prova. Amém, meus amados irmãos? Coisa maravilhosa, né? Então, a natureza da prova, a natureza da prova é sempre fortalecer quem está sendo provado, enquanto que a natureza da tentação é conduzir-nos a pecar, é fraquejar, é ser derrotado por uma força, às vezes uma força descomunal, que nos assedia com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama. Tem uma fruta que você gosta, tem uma fruta que você detesta, e tem uma fruta que você gosta demais. Não adianta dar para você a fruta que você detesta, você não vai querer. O diabo tem, o mercadinho dele é completinho, a frutaria dele é completinha. Ele sabia a fruta que Eva gostava. É uma que despertou a concupiscência dos olhos, né? Então, a provação não é tentação. Então, nós temos aqui o ponto 1 da revista, né? Provação
não é tentação. Então nós temos que até fazer uma releitura da oração do Pai Nosso. É necessário, aliás, a linha que separa provação de tentação é muito sutil. Às vezes não dá para nós discernirmos, para nós definirmos os limites, estabelecer os limites. Não, eu estou sendo provado. Não, eu não estou sendo provado por Deus, eu estou sendo tentado pelo inimigo da minha alma. Às vezes a linha é muito tênue, nós não sabemos. Nós temos uma enfermidade, às vezes, que não acaba nunca. E a gente sabe que a pessoa a quem a gente serve, o Deus a quem a gente serve, Ele repreende o mar, repreende o vento, repreende a natureza. E porque Ele não repreende, às vezes, uma doencinha tão insignificante que existe no nosso corpo e que nos faz sofrer. Mas talvez seja essa doencinha que faz você dobrar o joelho, que faz você cultuar a Deus, que faz você lembrar que é pó e cinza, que faz você ou eu lembrar que nós somos dependentes dEle, e nós estamos insistindo por uma vida boa, e Ele disse, acalma, eu não vou te dar isso. Do jeito que está bom. A minha graça te basta. Então, se você começa a insistir muito com Deus por uma coisa, é bom você desconfiar quando você está insistindo demais. Porque Deus sabe se essa coisa que Ele vai te dar, se vai ser uma pedra de tropeço na tua vida lá para frente. É melhor com um olho só, com um membro só, entrar no reino dos céus, do que com dois você não entrar nunca no reino dos céus. O Senhor sabe os nossos limites, conhece nossos limites, até onde nós podemos ir, até onde nós vamos, do que nós somos capazes. Deus sabe tudo. Às vezes Ele retém a bênção, a promessa que estamos esperando ou pedindo, porque nós não estamos preparados para recebê-la. E o Senhor diz, no tempo certo, meu filho, minha filha, a tua bênção chegará, a promessa que eu te fiz se cumprirá na tua vida. Tem pessoas aqui nesse auditório, esperando a bênção, há muito tempo, mas ainda não fez 12 anos da mulher do fluxo de sangue, não tem 12 anos ainda, não tem os 38 anos do paralítico, não tem os 30 e tantos anos de espera de Abraão. Você, mulher, irmã, não tem ainda os 99 anos que 89 anos que Sara tinha, nem os 99 varão que Abraão tinha. Mas quando o Senhor cumpriu a promessa na vida dos dois, antes de cumprir a promessa, Ele renovou as forças dos dois. E quando a bênção veio, eles estavam preparados para ela, de tal forma que Abraão morreu com 175 anos. E Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Mas ele não foi diferente de você, irmã e irmão. Ele andou indo para o Egito sem Deus mandar, descendo para o Egito sem Deus mandar, andou lá dizendo que Sara era irmã dele, sem ser, era irmã só em parte, mas ele, a forma como ele falou era que era irmã legítima, enriqueceu, voltou. Lá no capítulo 17, Deus puxou a orelha dele, 17 de Gênesis. Abraão, vem cá. Olha aí, ó. Eu sou o que falo contigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Escute,
anda na minha presença e ser perfeito. Aquilo ali não foi um elogio, não. Tem gente que acha, não, foi um elogio. Não, foi um puxão de orelha dos grandes. Porque ele estava vacilando. É assim, meus amados irmãos. O Senhor não se esqueceu de você. A linha que nós já vimos aqui. A linha que separa provação de tentação é muito sutil. A leitura convencional, que é convencionada, né? Que é uma convenção entre os crentes, entre nós crentes. Muitas vezes não temos preguiça de pensar, de parar, de pegar 5 traduções da Bíblia e conferir uma palavra com outra, um versículo com outro, e nós somos, às vezes, não todos aqui, mas muitos de nós somos muito autoconfiantes com o nosso entendimento. Acho que o que eu li é o que eu li, é o que eu li, é o que quis dizer o versículo. Não, meus amados irmãos, às vezes o ouro, às vezes a água preciosa, o bem precioso está a 100 metros de profundidade naquele mesmo versículo. Olha, a leitura convencional de Mateus 6,13 diz: e não nos submetais à tentação, mas livra-nos do maligno. Isto pode trazer dupla interpretação, dando a entender a priori quer dizer a princípio, sem uma análise mais científica, a priori quer dizer isso. Tem a priori, a posteriori, e tem outro lá que eu esqueço o nome dele. A posteriori é quando o que é falado ou escrito já foi submetido a uma prova e foi dado como certeza. Mas a priori é um juízo que a gente faz a princípio, sem um estudo profundo, sem uma análise profunda. Então, a priori, dando a entender a priori que Deus pode nos tentar, porque não é correto. Olha o que diz o versículo: e não nos submetas à tentação, mas livres do... Não, meus amados irmãos, não quer dizer que isso aqui vem de Deus, não. O versículo não está dizendo isso, não. Está dizendo assim, o pastor Denival já falou isso aqui, eu até menciono o nome dele na revista. O versículo está dizendo: Senhor, não deixe que eu seja submetido à tentação, porque eu sou fraco, eu sou pó e cinza, eu posso fraquejar, eu posso cair. A tentação pode me vencer, então não me submetas a tentação do maligno. Os irmãos lembram quando os 70 voltaram eufóricos? Mas que maravilha, Jesus, mas é bom demais na missão que o Senhor nos deu. Nós orávamos, os cegos viam, os coxos andavam, os paralíticos andavam, os mudos falavam, e nós expulsávamos os demônios. Daqui, quando é que tem outra? Jesus disse: cuidado, o diabo queria se ir andar com vocês, eu é que não deixei. Eu sei que é bom se alegrar pelos milagres, mas a alegria deve ser muito maior pelos vossos nomes que estão escritos no livro da vida. É isso. Então, irmãos, às vezes o inimigo quer me tentar, quer tentar você nem sabe. Você nem sabe que o inimigo já botou tentação para lhe derrubar, mas o Senhor cortou assim, botou anjo na sua direita, na sua esquerda, em cima, embaixo, de lado, no norte, no sul, no leste, no oeste, e eles disseram: aqui não, aqui você não toca, este é meu ungido, esta é minha ungida. Então, a interpretação correta é que devemos suplicar a Deus que nos livre do tentador e que nos impeça de sermos tentados por ele, conforme está em Mateus 26:42. Tiago diz que Deus nos submete à prova, mas não tenta ninguém. Tiago 1:13.
Deus nos submete a testes ou provas. Aí sim, né? Uma vez, uma pessoa que estava querendo uma experiência mais profunda com Deus, mais íntima com Deus, e apareceu um varão para ele, numa situação, e pediu para ele tirar uma pedra grande que havia no meio do caminho, de um caminho, dava passagem. E essa pessoa falou com ele, como se fosse um anjo, uma missão. Ele queria ser muito usado por Deus. E ele todo dia tentava remover a pedra e nada. Tentava, fazia força com os braços, fazia força com as pernas, tentava de um lado, tentava de outro, mas a pedra não saía do lugar. Aí ele um dia pensou, estou fazendo papel de bobo. Depois de um tempão que ele tentava, estou fazendo papel de bobo. Nunca vou conseguir tirar essa pedra daí. Aí a pessoa que deu a missão para ela, apareceu para ela. Disse, como é que o senhor manda eu fazer um negócio que eu não posso fazer? Perdi meu tempo. A pessoa diz, perdeu o seu tempo? Você que pensa. Olha teus braços como estão fortes. Era desse jeito quando você começou a prova? Não, os meus braços agora é forte. E as pernas? Agora você está preparado para a missão que eu vou lhe dar. Nós muitas vezes, meus amados irmãos, queremos receber missão de Deus, mas não paramos. Irmãos, antes de Paulo se lançar na pregação do Evangelho, ele passou 3 anos e meio com os árabes. E depois passou 14 anos sem ir a Jerusalém, sendo provado, na prova, se preparando, de tal forma que quando Deus quis usar, ele estava apto a ser usado. Então, meus amados irmãos, Deus nos prova, está escrito, Deus nos submete a testes ou provas. As provas a que Deus nos submete visam fortalecer nosso caráter cristão. Caráter cristão. Como é que se forma o caráter, meus irmãos? Nosso caráter. O pensamento nasce no nosso intelecto. Até que hora, pastor? Não, mas eu espero, viu, para não cansar os irmãos não aguentam. O nosso caráter se forma assim, meus irmãos. O pensamento nasce em nós. Do pensamento vem o ato, porque às vezes nem todo pensamento que vem à sua mente você executa, porque você tem uma capacidade chamada hermenêutica dentro de você, que é interpretar o que está certo, o que está errado. Então, o pensamento vem. Após o pensamento, vem o ato correspondente ao pensamento. Segundo, né? Terceiro, vem a repetição dos atos que são chamados de hábitos. A repetição desses hábitos é que forma o seu caráter. A repetição, a fixação, a agregar muita coisa ruim a nós mesmos, ao nosso caráter, nos define como pessoas de mau caráter. Agregar valores, coisas positivas, coisas boas a nós mesmos, ao nosso caráter, nos define como pessoas de bom caráter. Então é isso, o caráter é formado a partir disso. Nós pensamos, nós somos tentados nos pensamentos, nós pensamos isso, pensamos aquilo, mas nós podemos executar ou não os pensamentos. E mesmo que nós executemos acidentalmente algum pensamento, mal ou bom, ainda vem o hábito de fazer aquilo. Eu gostava da palavra que eu trabalhava em banco e falava assim, um emitente contumaz de cheque sem fundo. Emitente contumaz. Eu fui gerente de banco. Então, quando uma pessoa era meu cliente lá e tal,
a conta boa, a conta... Né? Aí vinha o cheque dele, às vezes o saldo não dava para cobrir o cheque. Eu liberava, eu tinha um limite para liberar. Porque eu olhava na ficha dele, ele não era um emitente de cheque sem fundo, quanto mais. Já quando era emitente, quanto mais de cheque sem fundo, eu já colocava letra A no cheque, lá no verso do cheque. Devolução de cheque por insuficiência de fundos. Então, irmãos, nós somos definidos assim, até mesmo aonde nós queremos chegar, que é chamado de destino. Esses jovens aí, esse estudo é importante para você. O nosso destino, que é aonde nós desejamos chegar, é muito importante em função do nosso caráter. Nós temos que nos guardar de cair nas tentações. Ah, mas a tentação por uma vida noturna agitada, por adrenalina, por namorar todas, por pegar todas, por ficar, por bebedeiras, por sensualidade, pela esbórnia, pela vida noturna. A noite encobre os meus pecados, a escuridão da noite encobre os meus pecados. Por isso que quem comete pecado gosta da noite, quem é pecador impenitente gosta da noite. A noite é uma tentação. Mas esses caminhos, meus amados irmãos, que parecem bons a princípio, o final deles é a morte. É a morte, é a autodestruição. Por isso que deve-se evitar cair nas tentações. As provas são compatíveis com os limites das nossas forças, conforme diz o versículo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, nós já lemos o versículo. Mas quando as provas são muito difíceis, o Senhor nos concede forças para suportá-las. Aqui eu vou falar o nome desse sujeito aqui, porque ele é sujeito mesmo, ele não é objeto, ele é o sujeito, o agente sujeito do pecado, é o sujeito da tentação, é o sujeito que promove, nesse quadro que define sujeito e objeto, isso nos define também. Tem hora que nós somos sujeitos, tem hora que nós somos objetos, mas o inimigo aqui do ponto 2, ele é o sujeito dessa ação. Não adianta, ele é o sujeito dessa ação. Ninguém entende mais disso do que ele. Então, ele é o opositor clássico de Deus, o opositor. No grego, esse prefixo de, às vezes, define aquilo que é oposição. Tá? Então, do grego, diabolos, caluniador, falso, acusador. Ele não se incomoda de mentir quando ele está te acusando. Satanás, adversário, abre aspas, ele é uma vez chamado de categor, quer dizer, acusador, em Apocalipse 12, 10. Ele é chamado de Beuzebu, em Mateus 12 e 27, segundo o escritor da enciclopédia Wycliffe. Aquele que promove a tentação com o intuito de seduzir o homem e desfigurar a criação de Deus, para com isso tentar desmoralizar a própria ação divina, diminuir a ação de Deus no homem, menosprezar a ação de Deus. Em sentido negativo, o diabo é aquele que tenta, que procura com todos os meios separar o homem de Deus, que é o seu Criador. Irmãos, quando a gente estuda os aspectos
de Deus, os aspectos que ele assume em relação a nós, nós vemos 3 características ou 3 formas como Deus se apresenta a nós. Como Deus, mas Deus todas as religiões têm, chamam-se divindades. Mas Deus é diferente quando ele se apresenta a nós como o Pai também. Então, nosso Deus, além de Deus, porque nós adoramos a Ele, Ele é também nosso Pai, por causa da nossa afinidade com Ele. Adoradores de Deus aí, adeptos de Deus ou dos deuses aí, todo mundo praticamente. Mas já as outras divindades não se apresentam como Pai. Não como Pai, não como aquele Pai a quem Jesus, no jardim do Getsemane, chorando e o seu suor se transformando em sangue, e ele dizendo em aramaico, Abba, Pai, que quer dizer papaizinho, papaizinho querido, se possível passa de mim esse cálice. Tem hora que você está na igreja, você está adorando a um Deus, mas tem hora que você sai dessa adoração formal, institucional aqui, e entra no seu quarto, e você diz para ele, Pai, eu quero dizer umas coisas agora para o Senhor, que só um filho fala para um pai, que só um pai pode ouvir. Paizinho, tenha misericórdia de mim. Isso é afinidade com o Pai. E o outro aspecto que o Senhor se apresenta para nós, primeiro é Deus, né? Divindade, nosso Deus. Segundo, papai. E terceiro, nosso Senhor. Senhor é o que manda. E servo é o que obedece. Não adianta dizer que é servo se não obedecer. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor diz, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Porque o Senhor é só de fachada, tá certo? Então, vamos lá. Aquele que nós já vimos, o exemplo de Jó. Estou encerrando, meus irmãos. Jó é um exemplo notável de uma pessoa justa. Desculpe, Jó é um exemplo notável de uma pessoa justa passando ao mesmo tempo uma prova e uma tentação. Eu não sei, Jó não deu sorte. Não deu sorte. Porque ficar numa briga entre 2 seres espirituais poderosíssimos, e você é aquela sardinha espremida pela água e a pedra, foi que eu fiz, meu Deus, merecer isso. O diabo um dia passou por Jó alegre, festejando, dando glória a Deus e comemorando e tal, e fazendo a maior festa, e foi uma reunião dos espíritos aí, que a gente não sabe explicar teologicamente isso aí, e Deus olhou para ele, estava onde? Ele disse, estava andando aí, passeando e rodeando a terra. Por ali a gente já tinha que saber que a terra é redonda, né? Estava passeando aí, andando e rodeando pela terra. Quer dizer, o cabo desocupado, né? O serviço dele é tentar. Só tentar. Aí a atribuição dele é tentar. Eu vi. Você viu o meu servo Jó? Vi. Você viu a sua fidelidade? Vi, mas também pudera. O Senhor dá tudo para ele? Até eu. Até eu. Né? Então, Jó é um exemplo notável, uma pessoa justa, passando ao mesmo tempo uma prova e uma tentação. Quando Deus perguntou a Satanás, na presença do conselho, reparaste no meu servo Jó? Homem que teme a Deus se afaste do mal. Jó 1:8, então retrucou Satanás, ressentido e invejoso ao ver que Deus transferiu para o homem a bronca do diabo contra o homem, é porque tudo que pertencia ao homem pertencia a Satanás. Toda essa proeminência, essa capacidade de reproduzir, tu já pensou? Junto um casal, aí, casa, eu faço casamento, pastor Samuel, pastor Joel, os pastores aí fazem casamento, Francisco e Maria. Quando é daqui a um ano, nós casamos só 2. Daqui a um ano tem Francisca, Maria e o Francisquinho correndo.
12. Aí. O diabo queria isso, essa capacidade de reproduzir. Isso é a coisa que só pequenos deuses têm essa capacidade de reproduzir. Essa capacidade foi dada para o homem, irmãos. Maria e José, daqui a pouco o Zezinho andando, dando trabalho a todo mundo, correndo na igreja, pulando, quebrando banco, os outros tudo com raiva, e só a mamãe dizendo, que bichinho bonito, achando que todo mundo está achando bonito, mas está mesmo, ele está lindo. Aquilo é um milagre da vida. Aquilo é milagre da vida. Satanás não faz aquilo. Somente a criatura, o homem, a quem Deus transferiu aquilo que era dele para nós. A gente povoou o céu. É uma pena que povoou o inferno também, né? Então, para encerrar, a finalidade das provas. Deus nos prova para que tenhamos consciência da nossa fraqueza e da nossa necessidade. Que Ele nos fortaleça para vencermos as provas e tentações. Afinal, Deus é onisciente e sabe, antes mesmo de nós, até que ponto suportamos as provas. O Salmo 73, 26 diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O Senhor nos livra de sermos tentados, então o Senhor nos livra de sermos tentados, para que a gente não caia nas astutas ciladas do inimigo. A Bíblia nos instrui sobre como vencer a tentação do inimigo. Jesus ensinou a orar dizendo, não nos deixes cair em tentação, que quer dizer, não nos deixes sermos, ou não nos deixe ser tentados, para que não venhamos a cair nessa tentação. Mateus 6,13. Segundo o pastor Dernival, a interpretação adequada a este pedido é, não nos deixeis ser tentados, pois as possibilidades de cairmos nas tentações são reais. Isso foi um estudo do pastor Dernival, já deu há muito tempo aqui. Por isso que eu gravei bem aquilo que ele falou. Os meios que o inimigo utiliza para nos enganar. Ele utiliza as ofertas tentadoras pertinentes à carne, Gálatas 5,17, e ao mundo para seduzir as pessoas. O homem peca, porque cede à tentação dele. As Escrituras apontam-nos os meios para vencermos aquele cuja natureza é tentar. E diz assim a Bíblia, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra